Fala pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma videoaula do nosso curso Desenvolvendo Pacotes R. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês, mas antes de mais nada, gostaríamos de pedir para aqueles que nos apreciam, que assistem às nossas aulas e que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like para que a gente possa impulsionar a muitas outras pessoas que tenham o mesmo interesse que o seu, que é desenvolver pacotes em R. Dito isso, na aula passada, que foi a nossa primeira aula de desenvolvimento de pacotes, nós mostramos as instalações básicas para o Windows, como é que nós devemos utilizar com a instalação do RTools e como nós fizemos anteriormente, mostramos os pré-requisitos, que era ter a instalação do R, vamos utilizar o RStudio. Lá no final do nosso curso, iremos mostrar como nós não precisaremos, se assim desejar, de não utilizar a IDE RStudio para desenvolver pacotes. Dito isso, hoje nós falamos muito rapidamente como criávamos um projeto e mais especificamente como é que criávamos um pacote no RStudio. Hoje nós queremos dar continuidade de como nós iremos entender um pouco mais de cada arquivo que nós temos nas estruturas de um pacote. Estando aqui no RStudio, especificamente, temos da nossa aula passada a estrutura do nosso projeto lá que nós estávamos nos guiando, que era meu pacote R. Com o meu pacote R, nós temos aqui esses arquivos básicos. Lembrando que esse daqui, inicialmente, é porque nós acionamos um checkbox, porque nós queríamos sincronizar o nosso projeto via GitHub, mas isso nós vamos ter aula específica para isso, por isso que aparece isso daqui. E o que nós queremos na nossa aula de hoje é detalhar um pouquinho mais sobre esses, tanto os subdiretórios quanto os arquivos que nós temos num projeto de pacote em R. Tranquilo? Bem, feito isso, nós queríamos mostrar aqui para vocês o seguinte. Aqui, nesta seção especificamente, nós temos a estrutura de um pacote, tá? Que nesse caso aqui nós temos o ponto GitHub, nós temos o ponto rbuildignore e nós temos diversos outros, como o ponto history, o description, o main, dentre outros. Esses daqui especificamente é o que nós iremos detalhar nessa aula de hoje. Então, o que é que representa? Não vamos esquecer, pelo menos por momento, esse ponto gitignore, tá? O ponto rbuildignore, ele significa um arquivo do qual nós iremos ignorar quais os arquivos ou subdiretórios que nós não queremos na hora da compilação, da criação do pacote, do que nós vamos chamar da extensão .targz, e será ela no final que nós iremos disponibilizar para o CRAN, em que nós, na hora da compilação e da criação desse pacote, nós não queremos levar alguns arquivos. Então, onde é que eu informo isso na hora da construção do comando build para poder ignorar determinados arquivos? A gente usa este arquivo justamente para ignorar alguns arquivos ou diretórios. Por exemplo, aqui no rbuildignore, existem alguns comandinhos que está usando aqui, como por exemplo, chapéu, para simplesmente utilizar. Geralmente eu acabo não utilizando essa sintaxe aqui especificamente. Então, aqui ele está dizendo que todos os pontos rproj nós estamos eliminando, bem como todos os pontos rproj /user. Ela geralmente vai aparecer quando nós estivermos fazendo alterações, creio, com ponto buildignore. Mas enfim. Então, qualquer outro tipo de arquivo que eu quisesse ocultar,
Por exemplo, vamos supor que eu quisesse ocultar a pasta main. Então eu viria aqui, colocaria /main. E automaticamente eu iria ocultar a /main na hora da compilação, não iria aparecer dentro do ponto tar.gz. Isso nós vamos ter aula específica para isso, por isso que nós vamos voltar aqui nesse ponto build_ignore. E aí nós enviaríamos para o CRAN sem esse subdiretório aqui especificamente. Então esse arquivo aqui, a .r build_ignore, serve para isso, para nós não ocultarmos, para nós não inserirmos determinados arquivos na construção do nosso pacote. Temos mais algum outro aqui que não seja... Temos um outro aqui que é o .rproj. Esse .rproj ele só aparece especificamente na construção de projetos de pacotes em R desenvolvidos no RStudio. Então esse .rproj só aparece quando eu estou com a IDE RStudio. Se nós construíssemos um pacote pelo próprio comando package.skeleton para a construção via prompt de comando, esse arquivo aqui certamente não apareceria. Então isso aqui é específico apenas para o projeto no RStudio. Por isso que no r-build_ignore aparece as extensões de arquivo .rproj, elas são omissas, elas não são inseridas na construção do meu pacote. Beleza. Temos aqui o .rhistory, que geralmente aparece quando nós estamos criando linhas de comando, e aí ele vai armazenando neste arquivo aqui justamente as linhas de comando, e aí se faz necessário na hora da construção de também omitir esse tipo de arquivo. E vamos lá para os nossos 4 principais arquivos ou subdiretórios importantes em um pacote R. O primeiro deles é o description. O que é o description? O description é um arquivo em que ele tem as informações básicas de um pacote. Como, por exemplo, o nome do pacote, o título do pacote, os autores do pacote, a versão do pacote, que é extremamente importante, uma descrição sobre o pacote, a licença com qual o pacote está disponível, a codificação com que o pacote está sendo escrito, esse lazy data, no caso, é justamente o carregamento lento quando nós temos bancos de dados em nossos pacotes. E também nós temos uma outra aqui que é o mantenedor. O mantenedor é justamente aquele desenvolvedor em que qualquer problema que existir com o pacote, existe no description o e-mail e a pessoa responsável a quem você vai direcionar para pedir sugestões, enviar alguma crítica, e que também os membros do CRAN vão se reportar quando houver algum problema com o referido pacote. Então, esse arquivo aqui, description, é extremamente importante para o desenvolvimento, para a estrutura do pacote. Esse é o primeiro arquivo que nós temos. O segundo arquivo que nós temos é o namespace. O namespace é justamente um arquivo. A gente pensa que a estrutura aqui de código é em R, não é. A condição sintática é muito próxima, mas isso aqui não é escrito em R propriamente dito. Tem alguns comandos específicos em que o arquivo namespace, como o próprio nome diz, espaço de nomes, é o local onde nós diremos ao pacote quais as funções ou objetos que serão exportados e disponíveis no pacote para os usuários e quais aqueles que ficarão apenas internamente. Para que isso aqui é importante? Um dos pontos é para que não haja conflitos de nomes de funções ou de objetos com outros nomes de funções de outros pacotes, que pode existir condições em que eu nomine determinados
associações de determinados objetos nos meus pacotes com mesmos nomes que possam existir em outros pacotes. Então, além de servir para que nós possamos importar e exportar funções, o namespace nos resguarda para que não haja conflitos de nomes, de buscas de nomes dos nossos pacotes, dos nossos objetos criados no nosso pacote, com nomes de outros objetos que estão, por exemplo, no caminho de busca. Levando em consideração de que o que nós estamos falando, há uma necessidade de um conhecimento básico sobre o ambiente R. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, como caminho de busca, ambientes, etc., exigem um conhecimento básico sobre a condição sintática e semântica da linguagem, em que nós temos um curso específico para isso, deixamos aqui nos cards especificamente para vocês. Aqui eu sempre me direciono na questão da direção, mas aqui nos cards nós deixaremos para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento e aprofundamento para dar sequência a este curso de forma mais direcionada. Então, o namespace tem essas funções e o pacote ele só foi criado, quer dizer, este tipo de arquivo ele só foi criado um tempo depois da criação de pacotes em R. Não lembro a data específica, mas é tanto que o que pode acontecer em alguns pacotes que foram desativados, os mais antigos, sei lá, antes de 2010, alguma coisa assim, não existia o arquivo namespace e a partir de então foi obrigatório e simplesmente pela não inserção desse arquivo nos pacotes, os pacotes se tornaram órfãos. Então, muitas vezes, quando você tem um pacote desativado, órfão, por mais que esteja inativo, ele está lá na base do CRAN. Se ele foi publicado no CRAN, ele está lá na base do CRAN. Você pode acessar o arquivo e você pode reinstalar em sua máquina se você tem o conhecimento básico dessas estruturas mínimas para que um pacote seja construído. Claro que a publicação vai ter pendências, porque ela já foi publicada por um outro mantenedor, mas aí é algo para se discutir mais à frente. Então é isso sobre o arquivo namespace. Um próximo arquivo que nós temos, que vamos dizer assim, é o cérebro do pacote, é justamente o subdiretório R. O subdiretório R é o subdiretório onde estará todos os scripts em R de seu pacote. Vai ser aqui em que diversos arquivos .r você vai colocar esses seus scripts aqui neste diretório e aqui é onde vai ser construído todas as funções ou demais objetos que existe no seu pacote. Beleza? Por fim, nós temos um último subdiretório dessas estruturas básicas. Só existe isso daqui em um pacote? Não. Dependendo da complexidade, pode existir diversos outros subdiretórios e aí a gente pode falar sobre alguns deles. Nós queremos fazer uma introdução básica sobre a estrutura de pacotes, de desenvolvimento de pacotes nesse curso, justamente para dar o pontapé inicial para quem quer estudar um pouco mais sobre desenvolvimento de pacotes em R. Por fim, nós temos o subdiretório main. Vai ser nesse subdiretório que nós vamos ter os arquivos com extensões .rd. Essas extensões .rd é justamente os arquivos onde estarão os manuais de ajuda das funções ou de objetos criados no seu pacote. É aqui onde, por exemplo, nós construímos nessa aba aqui, ó, quando eu busco pelo nome de uma função, min, e aqui ele vai me mostrar min, e aqui ele vai me mostrar a explicação da média que está lá no pacote base. Então, esse documento aqui específico, ó, que detalha como é que a função, como é que eu posso rodar um exemplo, quais os argumentos específicos, como é a condição sintática dessa função, tudo isso aqui nós vamos inserir lá dentro do nosso subdiretório main com a extensão .rd.
e aí nós vamos ter uma aula específica para entender como é que nós trabalharemos com esses arquivos. É claro que nós temos um suporte muito interessante, que é o pacote R Oxygen 2. Nós vamos mostrar como é que a gente consegue desenvolver os nossos arquivos de ajuda, de manuais de ajuda, usando este pacote. Beleza? Era isso que nós queríamos falar sobre a estrutura básica, uma vez que nós mostramos na aula anterior como é que você consegue desenvolver essa estrutura básica de construção de um projeto de pacote, e hoje vocês conseguiram entender um pouco mais como é cada arquivo desse. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Sugestões, críticas, mande suas mensagens. Nós temos aqui no chat, bem como entrando na minha página que está na descrição do vídeo ou aqui na notinha de rodapé, você também pode acessar mais informações de contato sobre nós. Um abraço e até a próxima!